Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais uma live dessa semana. Hoje a gente está na nossa live 2. Nossa live 2. A gente vai conversar sobre o potencial das algas e do oceano para a sustentabilidade. Eu vou trazer para vocês 5 exemplos de design com algas para vocês entenderem como é que isso é feito muitas vezes na prática, porque eu sei que muitos de vocês, quando eu posto sobre algas aqui, e design, inovação e algas, vocês ficam malucos nessas postagens, sempre são as que rendem mais likes e que as pessoas mais gostam. Então hoje a gente tem uma live especial sobre isso, onde eu vou explicar mais para vocês como é que esse processo funciona. Nessa semana de lives hoje, a gente vai fazer 7 lives. Nessas 7 lives eu vou explicar para vocês como é que funciona melhor o processo da nossa plataforma de compartilhamento de conteúdo, a Ocean Lab Academy, que é uma plataforma onde você vai encontrar conteúdos como esta aula aqui, né, que na verdade é uma live, mas é uma aula, muito mais profundos. Então lá na nossa plataforma, a Ocean Lab Academy, você vai conseguir aprofundar em todos esses temas sobre sustentabilidade, sobre oceano e sobre inovação, de uma forma bem mais detalhada, né? Você vai conseguir ter acesso a todos esses conteúdos dentro da nossa plataforma. Olha a Sabrina que chegou aqui, gente. Daqui a pouco temos uma parceria muito legal para anunciar para vocês. Vou anunciar nesta tarde, mas por enquanto é surpresa. Mas alguns de vocês já devem saber pelos meus stories. Então, vamos lá para a nossa live, gente. A nossa live de hoje vai ser sobre algas. Eu vou focar bastante nesse assunto, né? Como é que as algas são uma potencial solução para alguns dos problemas que a gente tem no mundo hoje. E com esse monte de ideias que eu vou dar aqui na nossa aula também, você vai conseguir entender como é que você pode atuar pela sustentabilidade no seu campo de atuação. Ontem eu fiz uma... Oi, Sabrina! Ontem eu fiz, gente, uma live sobre as carreiras oceânicas. Então vocês viram que não é apenas uma profissão que atua pelo oceano. São muitas profissões que atuam pelo oceano. Você, dentro da sua área, seja ela relacionada com o oceano ou não, também pode atuar pelo oceano. E hoje a gente vai falar sobre algas, então você vai ter uma ideia de qual o cenário hoje para você criar um projeto à base de algas, para você lançar um produto novo à base de algas, o que é que existe hoje, o que é que você também pode fazer nesse sentido. Então vamos lá. Eu tenho aqui, gente, um PDF super completinho sobre essas aulas, então tá um material incrível, tá? Agora então, vamos lá. Olha, então vamos lá, gente. Quando a gente fala de algas, a gente não fala de o potencial para uma coisa só. Muita gente ainda não sabe, esse assunto não é tão popular ainda. Inclusive, vou recomendar aqui para vocês agora um Instagram que fala sobre algas de uma maneira bem legal, que é o Pop Audi. Vou escrever aqui para vocês como é que... não consigo escrever agora. Depois eu deixo aqui nos comentários para vocês. O Pop Audio, que as meninas elas conversam muito sobre algas de uma forma bem leve. Então é muito importante para vocês aprenderem um pouco mais sobre esse assunto. Porque assim, gente, algas elas ainda não são um assunto muito popular. Ainda não são um assunto muito mainstream. Então a ideia do Ocean Immersion é trazer esse assunto à tona também, né? E tanto o oceano, porque muitas vezes isso é visto como um negócio muito lá longe da gente. Só que essas dinâmicas de oceano e natureza, elas estão o tempo inteiro interagindo com a gente. Então é muito importante que vocês, que a gente também que trabalha nessa área, consiga expandir essa mensagem para mais pessoas. E quando a gente fala de algas, né, gente, a gente tem muitas formas de aplicar as algas na nossa sociedade, né? Então, assim, tem como aplicar as algas em cosméticos, na alimentação. Hoje a gente vai falar especificamente como funciona, né, o design com algas, então acho que vai ser um assunto bem interessante para vocês. E por que eu trouxe esse assunto aqui hoje? Primeiro, porque vocês sempre gostam muito quando eu falo sobre isso, e segundo, que todas as aulas praticamente do Ocean Lab Academy tem alguma coisa sobre algas dentro delas, né? Então teve uma aula que a gente falou sobre design de algas em tecidos, teve outra aula que a gente falou de uma planta aquática que é usada em um telhado, que na verdade não é uma alga, mas é uma ideia assim, de como é que a gente pode olhar para o oceano dessa maneira. Enfim, tem
tem live, tem aula sobre tudo isso, né? Então, assim, todas as nossas aulas do Ocean Lab Academy, a gente sempre acaba tocando nesse assunto de algas, ou olhando para o design, ou olhando para o potencial da gastronomia. Enfim, esse assunto sempre está presente ali. Então, eu decidi fazer uma aula só sobre isso. Tem uma aula no Ocean Lab Academy que a gente fala sobre algas e urbanismo, como é que as algas elas são usadas dentro das cidades, em prédios, muitas vezes no design. Algas e biocombustível e algas na impressão 3D, que é um exemplo que a gente vai ter aqui hoje. Então, o material tá bem legal. E eu vou aproveitar para deixar para vocês aqui o Instagram, né, das meninas da Pop Audio, que eu já falei. Também tem um podcast sobre algas, que é o Algae Talk, que eu acho que vocês deveriam escutar, quem fala inglês, porque é um material também muito interessante. Hoje nessa aula aqui eu separei para vocês 5 exemplos de onde é que as algas podem ser usadas no design. Então, é para que vocês se inspirem e comecem a abrir os horizontes, né? Para enxergar o oceano de outra forma também. Então, a gente vai explorar isso aqui em conjunto hoje. Então, nosso primeiro exemplo, né, de como é que as algas elas podem ser usadas no design é o exemplo da comida. Como assim comer algas? Sim, gente, é possível comer algas. Algumas culturas já fazem isso há muito tempo. Por exemplo, na Ásia, né? No Japão, as pessoas têm bastante esse costume. Na China também, eu visitei a China ano passado, antes dessa história toda de coronavírus. E tinha muitos pratos ali à base de algas. Então, é muito interessante como eles comem as algas no café da manhã, na hora do almoço. Não tem uma hora específica, mas eles estão o tempo inteiro ingerindo isso, o que é muito interessante. Então, assim, em algumas culturas, as algas elas são bem conhecidas aí por fazer parte da gastronomia, da culinária. Por que comer algas, né? Porque as algas elas são muito ricas em proteínas. Elas podem ser cultivadas praticamente em qualquer lugar, e é aí que o design entra também, porque você pode ter o cultivo de uma alga dentro de uma cidade, dentro de um prédio abandonado que não está sendo usado, ou em algum lugar onde você tem, sei lá, um vazio urbano dentro das cidades, você pode usar aquilo para cultivar alga. E por que é interessante cultivar alga dentro das cidades, como se elas fossem também espécies de fazendas urbanas, né? Que a gente tem isso muitas vezes, que acontece com fazendas, né, de vegetais, mas é muito interessante você ter esse processo com algas acontecendo dentro da cidade também. Por quê? Porque você pode criar realmente mais proteína com um espaço menor. Então, é muito interessante. E algumas algas, gente, como eu falei para vocês, elas são usadas aí podem ser cultivadas na água salgada, o que representa uma economia de água doce. Então, é muito interessante esse processo. Hoje, para quem não sabe, né, gente, cerca de 70% da água doce do planeta ela é usada para agricultura, para essa gestão dos alimentos, né? Que a gente precisa de água para crescer alimento. Então, isso é um problema, né? Porque a gente não tem, enfim, tanta água doce assim disponível. Então, e limpa, né? Então, assim, a gente tá muitas vezes até fazendo coisas completamente equivocadas, tipo, né, desmatando a Amazônia para poder criar pasto, sendo que assim a gente poderia ter um consumo de proteína em outros lugares, né? A gente precisa de olhar melhor para a natureza e entender quais são as opções que ela nos dá, né? Porque muitas vezes a gente acaba, né, ficando preso em uma opção só porque a gente está culturalmente acostumado com isso, como por exemplo a carne. Então assim, a gente não precisaria de estar destruindo ecossistemas de tanta importância, como os mangues, enfim, com a própria Amazônia, porque a gente tem opções de alimentos hoje. E, gente, estes livros que eu vou trazer aqui para vocês hoje falam muito sobre isso. Então, olha só, dica de livro para quem quer entender um pouco mais sobre isso que eu estou falando. Nação das Plantas, Stefano Mancuso, ele tem 2 livros muito bons. No outro livro dele, que é o Revolução das Plantas, ele tem um capítulo dedicado às algas, então é muito interessante. Ele, inclusive, fez um projeto, né, de agricultura flutuante, que eu mencionei aqui, que pode ser usado em muitos lugares onde o solo está poluído por metais pesados. Então, é muito, muito legal. E aí vocês podem ler um pouco mais sobre isso aqui que eu tô falando nesses livros aqui do Stefano Mancuso, porque apesar de ele falar muito das plantas, ele também tem sempre capítulos reservados para as algas.
Outro livro que fala muito sobre isso tudo que eu tô trazendo para vocês é esse livro que eu tô lendo no momento, Economia Azul, né? Porque do Gunter Pauli. Então, eu trouxe para vocês ontem esse exemplo de livro e é muito interessante, né? Vocês vão entender que como é que esses processos de design acontecem, né? Com as algas e, aliás, com a natureza e como é que a gente pode muitas vezes usar aquilo que a gente vê como lixo em outros processos, né? Economia circular. Então, assim, muito, muito interessante. Então, gente, assim, as algas, elas podem ter aí, ser uma opção, né, de uma produção bem mais inteligente do que algumas outros cultivos que a gente conhece. Porque, primeiro, né, que elas são muito ricas em proteína, depois que elas não precisam de fertilizante para crescer. Em alguns casos, é bem melhor você comer alga, porque é mais sustentável do que você comer outro vegetal. Então, só que assim, tem um problema, né? Porque as pessoas elas não estão ainda acostumadas a comer alga. E é aí que o design entra de novo. Então, esse nosso primeiro exemplo, para vocês entenderem como é que o design ele molda comportamentos também. Mais um livro aqui sobre o assunto. É este livro aqui, de uma amiga minha que escreveu, a Adriana Olaya. Então, é um livro que se chama Make Them Behave Sustainably, ou seja, faça com que as pessoas se comportem sustentavelmente, porque ela fala sobre isso, né? Design de comportamentos. Ela estudou comigo em Turim, na Itália, e ela também trabalhou comigo em Bruxelas, na mesma época que eu trabalhava lá. Então, assim, a gente tem uma história bem engraçada, né, de se encontrar nesses lugares. E eu lembro que quando ela morava na Alemanha, ela estava escrevendo esse livro aqui, né, sobre como fazer as pessoas se comportar sustentavelmente por meio do design. E é aqui que entra, né, esse primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês de comportamento. Então, assim, o design pode fazer com que as pessoas se interessem mais pelas algas, comecem a comer mais algas, comecem a usar algas em outros processos. Porque é muito importante que as pessoas comam, né, as algas, porque de nada adianta a gente ter uma coisa que é super rica em proteínas e ninguém tá comendo ainda. E assim, gente, não é diferente de outros vegetais, né, é super sustentável também. O nosso segundo exemplo de onde as algas podem ser usadas no design é na impressão 3D. Eu ainda estou preparando aqui uma aula completinha sobre impressão 3D, que vai lá para a nossa plataforma do Ocean Lab Academy. Então, daqui uns dias vocês vão ter essa aula aqui, que eu sempre libero a aula grátis 24 horas e depois ela vai para nossa... 48 horas, depois ela vai para nossa plataforma. Então, assim, gente, impressão 3D é um assunto que eu quero trazer para essas aulas também. E por que impressão 3D é uma revolução tão grande? Então, imagina assim, você não ter mais que comprar uma coisa, mas você poder imprimir na sua casa aquilo que você quer. Isso é uma revolução muito grande. E não é uma revolução, gente, que está acontecendo lá no futuro. A impressão 3D já está acontecendo hoje, ela já estava acontecendo há 10 anos atrás. Então, assim, faz muitos anos, meu pai comprou uma impressora 3D, a gente tinha uma impressora 3D em casa, e era muito engraçado, porque a gente muitas vezes quebrava alguma coisa em casa, e a gente ia lá na internet, encontrava o arquivo free source, imprimia aquela coisa e usava. Então, eu não esqueço, assim, uma vez que meu pai imprimiu uma maçaneta de porta, e a gente ficou usando a maçaneta impressa na impressora 3D muito tempo, porque a gente falou, não vamos comprar, era uma porta que ninguém usava, de um quartinho que ninguém ia. Então, ele falou exatamente o seguinte, eu vou imprimir isso aqui. A gente imprimiu, né, pegamos um free source de uma maçaneta na internet, colocamos lá e aquilo funcionava bem. Então, assim, eu tô dando um exemplo da maçaneta para vocês entenderem, né? Porque a gente não teve que pagar um técnico, a gente não teve que chamar uma pessoa para consertar a casa, a gente não teve que comprar uma maçaneta, então foi uma economia muito grande. É claro, né, gente? Eu tô dando um exemplo bem pequeno da maçaneta, mas você imagina isso aplicado em uma escala maior. Fazem uns poucos dias aí, teve um prédio na China que foi impresso 3D. Então, assim, a impressão 3D, ela tem inúmeras aplicações. E ela pode realmente revolucionar a forma como a gente consome. Porque hoje você quer alguma coisa, você vai na loja e compra. Mas daqui a alguns tempos, você vai querer alguma coisa, você vai olhar na sua impressora 3D, você vai baixar o arquivo da internet, você vai imprimir e você vai ter aquela coisa. Você não vai precisar de recorrer a uma loja. E é por isso que o conceito de marca aí, ele fica completamente discutível. E é por isso que a gente fala tanto de propósito de marca, gente. Porque nessa coisa, imagina se a impressão 3D, ela toma realmente conta, né, desse espaço. O que vão ser feitos das marcas, né? Então, assim, se marcas não tiverem realmente um propósito muito forte, se as pessoas quiserem comprar delas, não vai fazer sentido muitas vezes comprar alguma coisa.
Então, assim, o que impressão 3D tem a ver com algas? Tem vários designers ao redor do mundo que estão testando já impressão 3D com algas. Porque a impressão 3D, muitas vezes, a gente usa filamentos de plástico, muitas vezes plástico reciclado ou plástico, enfim, virgem, né? Então, você tem ali um rolo, né, que você realmente coloca nessa impressora e ela vai imprimindo aquilo conforme a forma que você quer. Só que esses rolos, né, que muitos, como eu falei para vocês, são feitos de plástico, podem também ser feitos de bioplástico à base de alga. O que é interessante disso? Porque traz aí uma diferença. Em alguns casos pode ser um plástico compostável, em outros casos pode ser um plástico biodegradável. Então tem toda essas opções aí para impressão 3D. Tem um casal de designers que já está trabalhando com isso, então eu vou passar aqui para vocês o nome deles. É um nome difícil porque é em holandês, então é Erik Klarenbeck e Martje Dross. Enfim, tá? Depois eu coloco esses nomes aqui para vocês nos stories. Mas eles são, eu já fiz até um post sobre isso no meu Instagram aqui, então foi um post que também vocês gostaram muito. Eles criam bioplásticos à base de algas, então eles criam esses biopolímeros, né, que são, enfim, plásticos à base de algas, não são plásticos à base do petróleo, e a ideia deles é que as pessoas consigam comprar a impressora, consigam imprimir com esse plástico e não precisem mais, por exemplo, de comprar algumas coisas de outros lugares. Exemplo, se você quer um frasco de shampoo, você imprime ele, você não precisa de comprar um novo. E aí você cansou daquele, você coloca na impressora de novo e aí você imprime uma decoração para sua casa. E por aí vai. Então, assim, é muito interessante como é que você também pode, na impressão 3D, ter esse ciclo quase que infinito, porque você não precisa mais ter um processo apenas, né? Peguei uma coisa, usei e joguei fora. Não, com a impressão 3D você pode continuamente usar aquele produto, porque você pode desfazer ele e fazer ele virar um filamento para alimentar a impressão de novo. Então, é muito legal isso, gente. E esse design à base de algas, né, com o bioplástico que eu mencionei para vocês, isso é algo totalmente disruptivo, porque assim, você junta duas tecnologias que são completamente novas e emergentes, que é o design à base de algas, né, que é enfim, o plástico à base de algas e a impressão 3D. Então é muito, muito interessante. Esse casal de designers que eu falei para vocês, gente, eles têm muitos outros experimentos com algas, então é muito interessante o trabalho deles também. Depois, se vocês quiserem conhecer, eu vou postar aqui nos meus stories. E esse projeto que eu estou mencionando para vocês, ele não é um projeto que duas pessoas começaram a fazer isso em casa. Ele teve apoio de uma universidade, então teve pessoas especializadas em algas também para apoiar esse projeto. Acho que, se eu não me engano, foi financiado pela Comissão Europeia, então assim, pela União Europeia. Então, é muito interessante como é que isso, em muitos lugares, realmente é uma prioridade, né? E essa universidade que estava envolvida é a Universidade de Wageningen, eu não sei falar esse nome, mas é isso. E dentro de um laboratório que eles têm que se chamam Advanced Biobased Lab. Bom, nosso segundo exemplo está aí, né? Impressão 3D à base de algas, e nosso terceiro exemplo está aqui. Hoje, gente, essa aula está muito interativa, eu estou trazendo muito material para vocês, porque esse aqui, gente, é um papel feito com algas. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas aqui na Europa, essa empresa é localizada na Itália, se chama Favini. Ela, inclusive, me mandou, porque eu contei o projeto das aulas, etc. Eles me mandaram este material, que é o papel que eles vendem, à base de algas. Então, eles têm, né, um papel, que é um papel normal, gente, branco, assim como um papel à base de eucalipto, só que ele é feito à base de algas. E isso que é mais legal, porque esse nosso terceiro ponto aqui da aula é o papel, né? Como é que as algas elas podem ser usadas também na criação de papel. Então, essa empresa, gente, a Favini, ela tem essa linha de papel que se chama Shiro, que é uma linha de papel sustentável. Eu já fiz uma aula sobre isso e hoje vocês vão ver aqui comigo de novo. Então, assim, ela tem aqui 3 tipos de papel. Tem esse aqui que é feito com bambu, não, com material reciclado. Peraí, gente, vou ter que ler de novo que agora eu já não lembro. Sim, um que é feito com fibras recicladas, outro que é feito com bambu e outro que é feito com algas. Então, olha, fibras recicladas é esse aqui, é um papel
Inclusive, gente, quando a gente olha bem de perto, dá pra ver que ele tem uma corzinha diferente um do outro, tá? Bem aqui no papel mesmo, né? Ele tem umas bolinhas assim, mais diferentes da cor. Eu acho que, por exemplo, a alga, esse aqui de alga é um pouquinho mais verde, esse aqui, né, de alga é um pouquinho mais verde, esse aqui é um pouquinho mais... tem umas listrinhas ali que parece uma fibra do bambu. E, enfim, esse aqui parece realmente uma coisa reciclada, mas é muito sutil. Então, tem 3 opções aqui, né? Esse é o reciclado, a base de fibras recicladas. Esse aqui é bambu e esse aqui é alga. Então, eu vou só abrir nesse aqui para vocês verem como é que é interessante sair a mesma coisa, gente. Não é um papel diferente. Tem inclusive um designer que fez um projeto com isso, na Itália também, justamente com esse papel. Qual é o custo, Ana? Eu não sei o valor do papel, porque eu não cheguei a comprar a empresa, ela me mandou com uma amostra. Mas eu posso trazer aqui para vocês, gente, se tem alguma diferença muito grande com relação ao papel normal. Eu sei que o papel reciclado em alguns lugares chega a custar um pouco mais caro, o que é um absurdo e por isso que muitas pessoas acabam não usando o papel reciclado, né? E é por isso que muitas vezes quando a gente fala de reciclagem, não anima muitas vezes as pessoas a usarem o material reciclado, porque encarece o produto e enfim. Mas eu posso checar isso para vocês e trazer essa informação do preço do papel também. Eu sei que esse papel foi usado recentemente por um designer italiano, então ele criou aí uma série de cartões postais e fez um projeto mesmo em volta desses cartões postais, porque ninguém usa mais cartão postal, né, gente? Isso é uma tradição que está, assim, evaporando com o tempo e com a internet. Mas esse designer criou vários selos e cartões postais à base de algas com esse tipo de papel e criou um projeto em volta de Veneza, né? Então, se eu não me engano, se chamava From Venice, alguma coisa com algas. E muito interessante, porque foi um projeto que está relacionado com o oceano, está relacionado com as algas e é inovador porque você traz, né, um conceito de como é que as pessoas podem voltar a usar uma tradição que está praticamente evaporando, que é a do cartão postal. O nosso quarto exemplo aqui hoje é do tecido. Tem como fazer tecido à base de algas? Tem. E de várias formas. Desde tecido normal, que você pode incorporar as algas ali no meio das fibras, quanto tecidos mais malucões aí. Então, eu já fiz para vocês aqui também um post sobre isso. Gente, vou fazer um remember lá no meus stories sobre todos esses posts, porque foram coisas que vocês sempre gostaram muito. Então, hoje eu vou trazer tudo isso de novo para vocês. Mas tem tecidos que são feitos à base de alga muito interessantes. Então, essa designer, Scarlett Young, no começo desse ano, ela lançou um vestido que era moldável à base de algas. Muitas coisas, gente, à base de algas, elas inclusive podem ser comestíveis, tá? Então, este vestido que ela fez era uma espécie de gel, assim, que a pessoa colocava no corpo. Era um design, assim, claro, você não vai usar isso para andar na rua, mas já mostra o potencial de alguma coisa que pode ser usada daqui a 5 anos na indústria, por exemplo. E é isso que é interessante. Então, esses conceitos, né, de design que a gente traz aqui, eles são muito interessantes porque eles mostram cenários que vão acontecer daqui a pouco. Né? Muitas vezes, claro, você não vai sair com um vestido de gel no meio da rua, mas quais são as aplicações para aquilo dentro da indústria têxtil? Pode ter um monte de aplicação. Por exemplo, tingimento, que com algas também acaba sendo mais ecológico. Então, assim, as algas elas podem ser aplicadas aí dentro da indústria têxtil em vários lugares, tanto como eu falei para vocês, na criação da própria fibra mesmo, quanto também no tingimento ou nesse design aí mais momentâneo, né? Como foi o caso da Scarlett Young. Então ela criou essa roupa de uma forma que ela pudesse se decompor. Por que isso, gente? Porque se a gente for pensar, a indústria têxtil hoje, ela é uma das indústrias mais poluentes, porque as pessoas também acostumaram que elas podem usar roupas 1 mês, 2 meses e depois elas nunca mais vão tocar naquilo. Então, assim, mais vale você ter uma roupa que vai decompor do que uma coisa que vai demorar anos pra, enfim, ficar no ambiente, né? Como, por exemplo, um nylon, como, por exemplo, que pode ser reciclado, mas que muitas vezes não é. Porque 1%, né, da indústria, da moda hoje é reciclada. Então, é muito interessante você ter essas opções também disruptivas aí de pensamento de como é que a gente pode pensar a moda também. Então, essa tecnologia da Scarlett Young era um gel realmente enriquecido com algas
e no calor essa roupa ficava flexível e no inverno ela ficava mais dura. Então é muito legal, vou postar depois para vocês nos stories também. Então acompanhem esse material que eu vou colocar para vocês hoje. O que quer dizer isso, né? Quando a gente fala sobre tecidos à base de alga. A gente tem biomateriais, então a gente tem materiais à base de algas, a gente tem materiais à base de plantas também, e a gente tem opções mais sustentáveis para indústrias que já existem hoje, né? Então assim, a gente não precisa reinventar a roda, existem muitas opções por aí, basta a gente olhar realmente para esse potencial da natureza. Então tem o biodesign, tem essa inovação, né, que vem a partir da natureza. Essa designer, ela também criou, gente, que foi muito interessante, foi durante a quarentena que ela desenvolveu, né, bem no comecinho do ano isso, se eu não me engano ela tá morando aqui na Europa, então foi bem no começo do ano que ela criou esse conceito do vestido. E como ninguém podia sair de casa para visitar essa peça, ela criou uma exibição online onde ela fez uma visitação online desse vestido. Então as pessoas elas podiam, por exemplo, escutar o barulho do vestido. Olha que maluco isso, né? Porque ela envolveu ali as pessoas nos 5 sentidos. Então, muito legal. Isso é uma ação de branding também que é muito forte, você envolver 5 sentidos dentro de um projeto. Igor, nosso querido amigo, fala muito sobre isso. Já recomendei vocês sigam ele, né? Igor Fidalgo. Então, gente, maravilha, né? Muito legal. Qual que é o outro lugar que as algas podem ser usadas? Nos cosméticos. E aí a gente também tem uma revolução de design, porque cosméticos também tem muito potencial para design, porque quando a gente fala sobre embalagens, né, gente, a gente pode realmente revolucionar isso pensando em um produto que não precisa de embalagem, pensando em uma embalagem feita a partir de algas, que depois você coloca no seu jardim, ela recicla ali, ela pode decompor e virar um adubo, por exemplo, para um jardim que você tem. Então, assim como a gente fala de algas como uma revolução para alimentos novos, a gente também tem essa revolução nos cosméticos. Hoje a gente usa muitos géis e etc. que são, por exemplo, a base de silicone, a base de alguns materiais que não são ideais para estar nos cosméticos, porque além de poluir a água, muitas vezes tem coisas que nem fazem tão bem assim para a nossa pele. Então, assim, as algas elas têm um potencial para substituir algumas desses usos. E pode, por exemplo, ser usado na indústria cosmética, o que é super interessante. Então, assim, sabe aqueles shampoos que a gente vê que não tem embalagem? Isso tudo pode muito bem ser... enfim, as algas podem entrar aí nesse contexto e podem servir para inovação. Eu li ontem algumas reportagens sobre algas, então eu queria saber, né, quais eram os benefícios de trazer as algas, por exemplo, para os cosméticos. E não é só cosmético de shampoo e etc. A gente, assim, tudo. E não algas somente, viu, gente? O potencial do oceano para isso é muito grande. Então, assim, tem bactérias no oceano de sei lá quantos 1000 anos, que se você usa aquilo no rosto, o efeito é quase que um botox. Então, você imagina, né? O potencial comercial disso também, porque você usar uma coisa que não precisa, por exemplo, de uma injeção, muita gente teria interesse. E são bactérias, né? No fim das contas, não é uma coisa assim tão complicada e, enfim, que depois pode até ser reproduzida em outro lugar. Então, como eu estava falando para vocês, gente, as algas, elas são perfeitas aí, por exemplo, para essa criação de géis, ricas em ômega 3 também e antioxidantes, por isso que elas são tão importantes aí na indústria cosmética. E tem assim, gente, muitas espécies de algas. Na live que eu fiz com as meninas do Pop Audi, que foi há um tempo atrás, a gente conversou sobre isso e elas trouxeram essa informação que existem mais de 25 mil espécies de algas. Então você imagina o potencial que tem aí para inovação. É muito grande, né? E algumas algas a gente ainda nem conhece, né? E tem coisas, gente, que hoje com a situação da natureza e do oceano, elas podem estar desaparecendo antes que a gente chegue a conhecer. Então, por isso que é tão importante a gente criar mecanismos também de proteção e não destruir absolutamente tudo, né? Porque assim, a solução para esses problemas que a gente tem da sustentabilidade estão justamente na natureza. Bom, gente, essa foi a live aqui para vocês. Eu trouxe 5 exemplos de onde é que as algas podem ser usadas e tanto nessa parte do design como realmente nos produtos que a gente usa no dia a dia.
O oceano realmente tem um potencial muito grande quando a gente fala de sustentabilidade. Então, assim, não é uma conversa romântica, não é uma conversa sonhadora, é uma realidade. Aqui na Europa do Sul já acontece em muitos lugares. A biotecnologia também é muito importante nesse contexto. Então, assim, esse material aqui é uma preview para vocês do que é que está lá na nossa plataforma fechada, que é o Ocean Lab Academy. Bom, vou ficando aqui por aqui hoje. Amanhã temos mais uma live de manhãzinha aqui no Instagram. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!